Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025, e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Peça ao Senhor que fale ao seu coração através do Espírito Santo. Diz-nos assim a palavra de Deus. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Vamos dizer assim, agora que vai começar para valer o reinado de Salomão. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Elioref e Aías, filhos de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, arquivista real, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, responsável pelo palácio, Adonicão, filho de Ábida, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, Salbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã. Aqui são nomes de cidades e regiões onde essas pessoas serviam, né? E os nomes próprios são nomes de pessoas que eram oficiais do rei Salomão e que eram provedores dos seus suprimentos mensalmente, como já foi dito. E ele continua: Ben-Ezed em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab em Nafote-Dor, Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Então, Ben-Abinadab era um dos oficiais de Salomão e era seu genro. Baaná, filho de Ailude, em Tanak, em Megide, em toda a Bet-Sean, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, indo além dos limites de Jocmeão, é a região onde o Baaná administrava. Ben-Geder em Ramote-Gileade, nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argob, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades, muradas com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali, ele se casou com Bazemate, filha de Salomão, mais um dos genros de Salomão aqui como seu oficial. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. Então tá aí os governadores de Salomão por distritos que proviam Salomão de todo o suprimento alimentar um mês por ano, mostrando a organização do reino de Salomão. É interessante que o reino de Saul foi o primeiro reino e é óbvio, não havia nenhuma estrutura, nenhuma logística, nenhuma organização. Então, e ainda havia muitos inimigos, mostrou Saul como carente, inclusive, de armas para o exército. Então, Saul foi aquele que estava implantando o reino, obteve um certo êxito, mas fracassou não temia a Deus como devia, não obedecia, não se submetia às ordens do Senhor como deveria. E aí foi sucedido pelo Davi. O Davi continuou com as guerras,
ainda implantando o reino, pode dizer assim, porque não tinha ainda uma estrutura muito boa. Ele já estava melhor do que Saul, que havia começado o reino em Israel. Mas Davi conquistou todos os inimigos, conquistou a terra, e agora Salomão tinha um tempo de paz e uma estrutura, já pôde montar uma estrutura muito mais organizada para o reino. Porque um reino precisa de uma estrutura, precisa de um palácio, precisa de oficiais, precisa de toda uma organização, um organograma para funcionar. Salomão chegou agora a esse ponto. Continuando o versículo 20, o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Isso aqui é uma palavra de cumprimento de profecia. Era isso que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. Era isso que Deus havia prometido a Moisés quando chamou para tirar o povo de Deus da terra do Egito, para levá-lo para a terra de Canaã. Já fazia muito tempo que eles estavam em Canaã, muitos séculos, e agora isto virou realidade. E aqui eu até abro um parênteses para fazer uma aplicação. Muita gente é frustrada e até meio que desistiu de esperar a volta de Cristo, porque lá se vão 2000 anos que Jesus disse que ia voltar e não voltou ainda. Pois é, foram séculos, muitos séculos, estima-se entre 500 e 600 anos, desde Abraão até Salomão, para que a promessa se cumprisse. Às vezes nós não temos a necessária paciência e percepção de como os propósitos de Deus se cumprem. Mas se cumprem. Essa palavra aqui é uma palavra de cumprimento de profecia. O escritor de 1 Reis está dizendo assim: Deus cumpriu o que prometeu para o seu povo. Demorou, mas cumpriu. Passaram várias gerações, mas cumpriu. Isso nos dá base para entender que lá se vão 2000 anos que Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja, mas ele vai cumprir. E aí continua. E Salomão governava todos os reinos desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. Não, aqui tem uma estimativa do tamanho desses tonéis, mas o fato é que está se falando de uma grande quantidade de farinha, da melhor farinha de trigo no caso. 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto, e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Provisões diárias para o palácio real. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifes até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Todo esse texto aqui é esta palavra de cumprimento da profecia. O autor bíblico está dizendo, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Essa maneira essa expressão de que cada homem vivia debaixo da sua videira, que é o pé de uva, e da sua figueira, que é o pé de figo, é uma maneira de que as pessoas viviam em paz e abundância. É uma linguagem figurada para indicar que as pessoas viviam em paz e segurança e fartura. Verso 26, Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Olha a diferença de Salomão para Saul, que não tinha nada disso. Nem armas o exército de Saul tinha. Todo mês um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa.
Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Verso 29, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar, mostrando que Salomão era um homem grandemente sábio. E aí toda vez que eu falo disso, eu lembro de Jesus dizendo, aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus referindo-se a si mesmo. E lembro também do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, dizendo que em Cristo habitam todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. E aí ele continua dizendo, ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Etan. Provavelmente um homem muito famoso do Oriente naquela época, e o autor bíblico dizendo que Salomão era mais sábio do que ele. Mais sábio do que Emã, Carcol e Darda, filhos de Maol. Outras pessoas aqui, outros sábios mencionados, provavelmente famosos naquela época, naquela região, e aí, de novo, dizendo que Salomão era muito mais sábio do que eles. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e nós temos o livro dos provérbios, não tem os 3.000 mais, temos muitos provérbios de Salomão preservados, e os seus cânticos chegaram a 1.005, e um dos cânticos mais famosos, o que mais conhecido, é o que está na Bíblia, o Cântico dos Cânticos de Salomão, o Cantares de Salomão. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reinos que tinham ouvido falar da sua sabedoria. E para terminar, e aí nós terminamos a leitura de 1 Reis, capítulo 4. Deixa só eu marcar aqui, eu vou marcando com essa fita aqui, onde está a nossa leitura. Mas eu quero terminar fazendo menção, eu disse que Jesus declarou-se maior do que Salomão. Eu gosto muito de Mateus capítulo 14, deixa eu verificar se é isso mesmo. Mateus capítulo 14, onde, é Mateus capítulo 12, onde Jesus, o Cristo, o maior, no versículo 6, Mateus 12, 6, diz assim, eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus se declarou maior do que o templo. Nessa época, o templo de Herodes, pelo qual as pessoas tinham maior respeito e admiração. Versículo 8, ele diz, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele não usa a expressão maior do que o sábado, mas ele se põe como Senhor do sábado. Versículos 41 e 42, olha as declarações. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. E Jonas era grande profeta, que esteve no ventre do grande peixe, o pregador para Nínive, que gerou uma grande conversão em Nínive. Pois é, aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus se declarando maior do que Jonas. Olha o 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Nós ainda vamos ler essa parte da história lá em Reis. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Desculpem. O maior, Jesus declara-se em Mateus capítulo 12, versículo 42, do que maior do que Salomão. Mais do que admirar a grandeza de Salomão, nós que conhecemos a Cristo, devemos admirar a grandeza, deslumbrar-nos com a grandeza
da sabedoria e da perfeição do homem que nunca pecou, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? E hoje eu quero repetir aqui os pedidos de oração que os meus irmãos têm deixado, porque nós recebemos um pedido novo. E o pedido novo é da irmã Sônia, que pede pelo seu primo Paulo, em estado crítico de saúde, precisando de recuperação, e por sua amiga Verônica, que provavelmente ela não disse, mas talvez esteja enferma também. E aí, repetindo os outros pedidos para que os irmãos, eu sempre peço, lembrem nas suas orações particulares desses pedidos aqui, alguns que você consiga lembrar, são muitos, não dá para lembrar de todos, eu mesmo não lembro de todos, mas é bom estar repetindo para de vez em quando a gente lembrar. A irmã Maria Aparecida pede pela saúde da sua cunhada Rosinei, que hoje vai ser operada, não foi ontem, se a irmã Maria Aparecida assistir esse vídeo e puder nos dar informação sobre a Rosinei, queria ser submetida à cirurgia ontem, né? A irmã Beatriz pede por si mesma, por sua família, pela Igreja Batista do Itatiaia e pelo pastor Joel e irmã Edileuza. A irmã Luzinete pede pela a saúde do Paulo, esposo da Carmelita. O irmão Donizete Nogueira pede pela sua família e por sua vida espiritual. A irmã Maria Silvia pede por sua aposentadoria. A irmã Fátima, mãe do irmão Paulo Lourenço, pede pela sua família. A irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe. A irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. A irmã Maria do Carmo pede por sua saúde, também pela sua família. A irmã Luzinete pede pela salvação da sua família, pela saúde da Letícia e pela cirurgia que ela precisa fazer nos olhos. A irmã Luzinete, no caso. A irmã Raquel pede pela cura de um problema de visão da Naira. A irmã Aldaí pede pelo seu primo Agostinho, que está tratando de um câncer, e pelo pastor Azemar, pela esposa do pastor Azemar, que está também tratando de um câncer, a irmã Marinei. A irmã Luzinete pede ao irmão Antônio Francisco pede pela saúde da irmã Valderice. A irmã Nájila pede pelo trabalho, um trabalho para o irmão Julião, e estamos orando pela irmã Nájila, para ela ser chamada para a vaga do concurso no qual ela passou. A irmã Raquel pede oração pela sua mãe, dona Naí, né, que já está idosa, com Alzheimer, e pelas cuidadoras, para que haja um ambiente bom na casa. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane, né, e pelo segundo filho do casal que tem autismo. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz e pelo retorno de todos os seus filhos aos caminhos do Senhor. Eu tenho pedido oração pelo meu primo Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Raquel também pede pela salvação da sua família. São esses os pedidos que eu tenho aqui e nós vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, mais uma vez, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde. Obrigado pela noite de paz, o descanso e a proteção com que o Senhor nos tem cercado. Obrigado por acordar esse novo dia com saúde e por poder começar esse novo dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra e orando uns pelos outros. E agora, Pai, colocamos diante do Senhor cada um desses pedidos que meus irmãos apresentaram aqui. Nós não conseguimos lembrar de todos, mas o Senhor onisciente sabe de cada um e é poderoso para agir a favor do seu povo. Oramos, meu Deus, pela Igreja Batista do Itatiaia e por todas as igrejas que estão sem uma liderança pastoral. E aí nos lembramos da Igreja Batista em Cordeiro, em Colmeia, a Igreja Batista primeira em Coelho Neto. Ó Deus, e todas as demais igrejas precisam de lideranças pastorais piedosas, tementes ao Senhor, submissas à voz do seu Santo Espírito, que as apacente com sabedoria e com entendimento. Oramos, ó Deus, pela vida do pastor Joel, da sua esposa, meu Deus. Ó Deus maravilhoso, tem misericórdia, manifesta graça, restaura a saúde, usa os médicos, os medicamentos, faça milagres a favor do seu povo.
Oramos, meu Deus, pela salvação dos nossos familiares. São muitos irmãos que pedem pelos retornos dos seus familiares desviados. E nos lembramos, ó Deus, da irmã Edvânia pedindo pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. Irmã Luzinete pedindo pela salvação da sua família. Irmã Maria Luzimar pedindo pelos seus filhos e Nora para o retorno aos caminhos do Senhor. A irmã Silvia pedindo a salvação da sua família. A irmã Raquel pedindo a salvação da sua família, daqueles casais pelos quais ela intercede para que haja harmonia entre eles, que os que não são convertidos venham se render ao Senhor Jesus. Opera a favor dos doentes, lembre-se da irmã Aldaí, ó Deus, restaurando aquela fratura na perna, em nome de Jesus, operando a favor da esposa do pastor Osemar, irmã Marinei, operando a favor do Agostinho, operando a favor, ó Deus, da mãe da irmã Sheila, abrindo as portas para a aposentadoria da irmã Silvia, em nome de Jesus, opera na vida da irmã Valderice, da irmã Lídia, da irmã Letícia, abre as portas para a cirurgia da irmã Luzinete nos seus olhos, ó Deus, opera na família da irmã Maria do Carmo, trazendo seus filhos aos caminhos do Senhor, cuidando da saúde da sua serva, da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, em nome de Jesus, cada um dos pedidos aqui apresentados. Opera, Deus, favoravelmente a favor do seu povo. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse novo dia, para que possamos levar a sua bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta compartilhando. Continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.